está sendo pastor lá na Bahia, né? Ele vai falar um pouco mais. Está acompanhado da sua esposa. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Está Alvaruene, estar aqui conosco para sábado pela manhã, do dia 4 de janeiro de 2025. Este é o professor Fernando Veras, e ao lado do mesmo, ou seja, agora, está com a palavra o pastor Roberto. Nós estamos muito agradecidos por ele retornar ao grupo do Alvaruene, que temos acompanhado desde que começou. Esse grupo já tem quanto tempo? Tem 20? Mais de 20? Tem isso tudo não, né? 17, né? Mas nós temos acompanhado desde o início. Praticamente todas as vezes a gente sempre vem aqui, né? Um ou outro ano que a gente não veio. Mas a maior parte, desde que esse grupo foi fundado, sempre a gente tem vindo aqui. Alguns rostos eu já conheço, e muitos outros não, né? Os que eu conheço da igreja do Éder eu não vou mencionar, são muitos. Para ninguém ficar triste, né? O pastor não me mencionou. Eu não vou mencionar porque tem vários aqui que me conhecem desde a infância, né? Quando frequentávamos ali a igreja do Éder. Atualmente nós fomos transferidos agora para o distrito de Morro do Chapéu, que fica na Associação Bahia Norte. É mais ou menos centro, do centro para o nordeste ou melhor, noroeste da Bahia. A Bahia é muito grande, a Bahia tem 4 associações e 2 missões, para você ter ideia, né? Então tem 4 associações e 2 missões dentro da Bahia. É uma união, né? Bahia Sergipe, mas Sergipe é só mesmo assim para compor, mas a Bahia só é uma união sozinha, né? Então é muito forte o adventismo lá. E até a gente terminar de rodar a Bahia, eu acho que eu já me aposentei, né? Eu comecei agora, né? Só fui em 2 campos, Bahia Sul e Bahia Norte. Saí do sul para o norte. Mas quem sabe, né? Deus é quem sabe de tudo. Um dia, quem sabe, a gente volte aqui para a União Nordeste, ou Deus conduza para outro lugar, mas o fato é que estamos unidos pela palavra, amém? Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvaruene, Fortaleza, Ceará, Nordeste do Brasil. Manhã de sábado do dia 4 de janeiro de 2025. E este é o pastor texto, Roberto. Né? O livro texto em 2025 continua sendo a palavra de Deus, amém? Você trouxe aí sua Bíblia? Trouxe? Levanta aí. No celular, não tem problema. Pastor, usa agora o celular. Tá bom. Olha aí. Graças a Deus que você continua com a palavra de Deus na mão e no coração. Nós vamos então orar novamente, porque vamos abrir o livro sagrado. Nosso Pai, obrigado por poder abrir Tua palavra. Queremos agradecer por nesta manhã, primeiro sábado de 2025, estarmos unidos na esperança e na palavra do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor nos oriente pelo poder do Espírito, em nome de Cristo. Amém. Hebreus capítulo 4, veja aí. Hebreus capítulo 4. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvaruene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Manhã de sábado do dia 4 de janeiro de 2025. E este é o professor Roberto. Pelo privilégio de sempre estar com a minha amada esposa, minha pastora, né? Marise. Ela é minha pastora, viu? Quem cuida de mim, né? Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Amém. Na minha infância, irmãos,
Minha mãe, quando aceitou a Cristo, eu tinha 4 anos. E eu ia ali para a classe das crianças na igreja do Every, né, que totalmente diferente do que é hoje. Tinha só 2 salinhas lá atrás. E nós íamos ali, e a primeira vez que eu tive contato com a metáfora da Bíblia foi que a Bíblia é a luz. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz aos meus caminhos. E a segunda metáfora foi a da espada, do Espírito, que é uma das armas da armadura cristã, é a espada do Espírito. E esse texto de Hebreus 4,12 sempre me deixou intrigado, porque fala de uma espada de 2 gumes, né, 2 cortes, que chega num ponto que divide juntas e medulas. Mais que isso, diz que essa espada é capaz de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então eu resolvi, na mensagem de hoje, trazer o que significa isso. Qual é a ação da espada do Espírito em 2025? Será que ainda precisamos? E por que precisamos? E como funciona isso? Continua funcionando depois de tanto tempo. E nós encontramos em Lucas uma descrição didática da ação da espada de 2 gumes. Está em Atos 2. Lucas, que escreveu o livro de Atos, vamos lá para Atos 2. Você encontra aqui uma descrição bastante didática da ação da espada do Espírito, de como ela é capaz de impactar vidas. E a partir daí vamos montar um quebra-cabeça. Então o sermão de hoje é um pouco exegético e é um pouco hermenêutico. Se você quer entender, vai ter que prestar atenção, porque nós vamos montar um quebra-cabeça aqui, tá? Atos 2, versículo 37 a 41. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de quem? De Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Nós conhecemos bem esse texto, principalmente por esse verso 41, né, que fala que os que aceitaram foram quase 3.000 pessoas. Mas hoje eu quero destacar o verso 37, porque o verso 37 ele explica a ação da Bíblia, da espada de 2 gumes, especialmente a palavra comovidos. Na minha Bíblia diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos. Mas existem algumas versões que dizem assim: compungiu-se-lhes o coração. Alguém tem essa versão aí? Essa versão é melhor. Compungiu-se-lhes o coração. O que seria esse compungiu-se? A palavra é katanisomai no grego. E esse termo, ele é um termo derivado de uma outra palavra, rapax legomeno, que aparece uma única vez no Novo Testamento. Então essa união, katanisomai, rapax legomeno, você só encontra aqui, nesse verso 37 de Atos 2. E ele descreve um sentimento, o que as pessoas sentiram quando elas foram feridas pela Bíblia.
Na hora que a Bíblia as feriu, elas sentiram catar somai rapax legomena. E o que seria isso? Elas sentiram uma aflição, uma tormenta. Elas sentiram-se agitadas com veemência num golpe violento. É como alguém, né, que golpeava com a espada, e aquele golpe foi tão violento que agitou a pessoa, né? Jogou a pessoa para trás, trouxe para frente na hora que puxou a espada de volta. Mas é mais que isso. E para entender o que eles sentiram, nós vamos agora montar um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça começa em Gênesis 34. Vamos para Gênesis 34. E ali você vai encontrar novamente o rapax legômeno. Mas você vai encontrar num outro contexto, né? Essa dor que foi sentida em Atos, Gênesis 34. Eu não sei quem conhece essa história, versículo 7. Mas Gênesis 34, 7 conta a história de um abuso. Conta a história de alguém que sofreu uma violência física. Ela foi estuprada. Qual era o nome dela? Quem é que lembra? Diná. Diná foi estuprada pelos filhos de Siquém. E quem era Diná, pastor? Diná era a única irmã dos 12 filhos de Jacó. Então Jacó tinha 12 filhos homens e tinha uma irmã chamada Diná. Agora imagine se você tivesse aí uma família, 12 irmãos, e sua única irmã sofresse o estupro. O que você sentiria? Gênesis 34, verso 7 diz o que eles sentiram. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que havia acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Há 2 anos, irmãos, quase 2 anos, minha mãe quebrou o fêmur. Não sei quem lembra aqui de vocês, quem ficou sabendo, né? Mas talvez alguns de vocês ficaram sabendo. Ela caiu, quebrou o fêmur. Eu morava numa cidade chamada Floresta Azul, na Bahia, e eu tive que vir correndo para cá, porque só lá em casa é minha mãe, minha irmã e eu. E ela ficou muito aflita, né? Imagine a situação. Então eu tive que rapidamente me organizar para vir pedir autorização à Associação Bahia Sul, que era a associação que eu fazia parte. E eles, não, pastor, pode ir e ficar os dias que precisar. Eu vim. E eu passei um dia com minha mãe no hospital, no IJF. Não havia enfermaria para ela. Ela ficou tipo numa enfermaria de emergência. Estava lotada. E estava aquela confusão de gente para cá, gente para lá. E na hora do banho, ela me chamou e disse: meu filho, peça ao enfermeiro que não vi do lado que a perna está quebrada, que dói muito. E eles já fizeram isso. Eu achei que era um pedido razoável, não tão difícil de ser levado em consideração. E então eu falei com o enfermeiro, gentilmente, disse: amigo, minha mãe pediu na hora do banho para não virar do lado que está quebrado, porque ela sente muitas dores. Ele ouviu. Bom, na hora do banho eles levantaram um pano. Eu só vi a cabeça dela, né, o rosto.
E adivinha por onde é expressado? Pelo lado quebrado. Irmãos, eu vi a minha mãe gritar e tremia os lábios. Gritar. Ai, ai. E os lábios tremendo. E eu, até hoje, quando eu lembro, eu me arrepio. E eu ali, não podia fazer nada. Pensando, acabei de falar com esse camarada para fazer isso. Ele não merecia agora levar um monte de pancada, né? Merecia quando sair daí eu descer o bofete dele aí para cima. E aquela revolta, né, dentro de mim. E ela gritando. Depois virou outro lado. Ah, meu Deus, uma tortura. E eu ali, ó, pertinho, mas podia fazer o quê? Nada. E eu imaginei, irmãos, o que os irmãos de Iná sentiram. Eu imaginei o que aconteceu em Atos 2. Que faremos, irmãos? Que eu fiquei me perguntando, o que eu vou fazer aqui? Não podia fazer nada. Não podia interferir. Não podia bater no enfermeiro de todo jeito, né? Não ia bater mesmo. Seria errado de todo jeito. Não ia resolver nada. Ia arrumar confusão para o meu lado. Talvez fosse até preso, minha mãe ia ficar lá, eles iam maltratar mais ainda. E o que fazer? Quando terminou, minha mãe estava assim, ó, se tremendo de dor. E eu, com o coração, aí chega a adrenalina, eu fiquei dormente. Adrenalina por dentro, né? De raiva, uma mistura de raiva, de ódio, de dó da minha mãe. E nada eu posso fazer. O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada, mas Deus fez. Porque nesse momento veio a transferência dela para a enfermaria. E aí, irmãos, foi que aquilo me distraiu, né? Que eu tive que pegar as coisas, e aí eles levaram para a enfermaria e aquilo ali foi passando a adrenalina. Mas eu subi para a enfermaria dormente, da adrenalina no sangue. Pois o que aconteceu em Atos foi mais ou menos isso. Só que foi diferente. Eles sentiram uma dor muito forte. Eles sentiram uma compaixão forte. É por isso que a mesma palavra que é usada em Gênesis 34:7 é usada lá, junto com o Rapax Legomena. A construção que é diferente, mas é a mesma palavra, katansomai, né, na Septuaginta. Mas o que fez a diferença? Por que, pastor, foi diferente? Porque eles não estavam com ódio de alguém. Eles estavam com ódio deles mesmos. Deles mesmos. E eles estavam com compaixão de alguém. E a compaixão era deles mesmos, mas era também de outra pessoa. E para entender, temos que agora voltar lá para Atos 2. Vamos voltar? E aqui nós vamos agora para a segunda peça do quebra-cabeça. É por isso que a Bíblia interpreta a si mesma. Aqui em Atos 2, nós encontramos o que levou aquelas pessoas a sentir essa dor tão intensa, que misturava raiva, ódio, mas não raiva contra alguém, exatamente, não ódio contra alguém. Misturava comoção. É por isso que algumas Bíblias, na minha Bíblia traz comovido, algumas Bíblias traz compungiu-se, né? Compungir seria um coração apertado. Você já sentiu um aperto do coração? Eu fiquei com o coração apertado naquele momento. E Atos 2, a partir do verso 22, nós entendemos o que aconteceu. Verso 22: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele,
como vocês mesmos sabem, a este entregue conforme o plano determinado e presciência de Deus. O que diz aí? Vocês mataram, vós o matastes, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Verso 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez o quê? Senhor e Cristo. E aí vem o verso 37 que nós lemos. Quando ouviram isso, quando ouviram o que, irmãos? Eles ouviram que aquele que havia curado muitos ali, muitos que antes eram cegos, agora enxergavam. Muitos que não falavam, agora falavam, eram mudos. E eles gritaram o quê? Crucificam. E quando Pedro trouxe essa palavra dizendo, mas vós o matastes. Quando eles lembraram, irmãos, de tudo que Cristo havia dito, quando eles lembraram de tudo que Cristo havia feito, a palavra de Deus através de Pedro encontrou as juntas e medulas, o ponto que divide a alma e espírito, não no sentido de que há uma alma imortal, no sentido de emoções, no sentido de propósito, capaz de discernir conforme lemos os propósitos e os desígnios do coração. E foi aí que eles sentiram o katansomai. Eles sentiram a dor por ter matado a Cristo. Eles sentiram uma agonia de pensar, esse que nós matamos, agora quem é ele? Senhor Cristo. Ele é o Salvador. E aí, irmãos, veio uma preocupação. O que faremos? Já aconteceu isso com você, de você fazer uma coisa e assim, e agora? Como é que eu volto atrás? Já aconteceu? Você faz assim uma bobagem, uma besteira, né? Como a gente fala aqui no Ceará, e diz, e agora? E agora? Como é que eu resolvo esse abacaxi, né? Pois eles tinham o pior abacaxi de todos os tempos. Tinha uma plantação de abacaxi, porque eles tinham matado o próprio Salvador. E o Salvador agora, irmãos, era o Senhor e Cristo. Mas a boa notícia é que havia esperança. Amém? Amém. E é por isso que nesse mesmo sermão, o apóstolo Pedro, ele trouxe a boa notícia. Versículo 21. Ele diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele estava dizendo, olha, mesmo vocês tendo desprezado, matado o Senhor da vida, vocês que estão sentindo esta dor no coração, a dor da perda, a dor da agonia, sabe, irmãos, às vezes alguns irmãos nossos que se afastam sentem essa dor. Você pensa que às vezes alguém que está afastado da igreja diz assim, ali fulano não está nem aí. Mas não. Tem deles que sente muita dor. Sente a dor da perda. Sente até que está ferindo o coração de Cristo. Sente quando vê eu e você vindo para a igreja e eles não conseguem vir. Parece que as pernas pesam 1 tonelada. E eles ficam fazendo essa pergunta, o que eu faço para voltar? Eu quero voltar para a igreja do Álvaro N. Certamente já batizaram muitos aqui, sim ou não? Mas muitos já se afastaram também, nesses 17 anos. Tem deles que estão fazendo essa pergunta. Não estão com a vida resolvida. Cheguei em 2025, quero voltar para a igreja, mas como é que eu volto? Eu acho que os irmãos nunca vão me aceitar. Eu acho que
Eu nunca vou conseguir ser crente de novo. Já me acostumei novamente a fumar, a beber, já me acostumei com festa. Mas ao mesmo tempo sente no coração a dor, porque eles no íntimo amam a Cristo. E ficam na luta, ficam nessa luta. E eu e você, irmãos, somos aqueles que podemos chegar e dizer: ainda hoje, se você invocar o nome do Senhor, será o quê? Salvo. Ainda hoje. Nós estávamos no distrito, irmãos, que tinha uma senhorinha de 100 anos, que morreu agora, em 2024. Sabe quantos anos ela tinha de batizado? Quem aqui tem mais tempo de batizado aí? Alguém aí tem 50 anos de batizado? Igreja Adventista do 50? Sétimo Dia do bairro Álvaro Wayne. Eu acho que 40 Manhã tem, né? de sábado, O Ivo dia deve ter, mais de 4 40. de Eu tenho, janeiro Ivo, de tem não? 2025. E este é o Você é professor novo, né, Ivo? Roberto. Iraci, eu tenho 42, deve ter outros aí, quase 50 já de batizado. Essa senhorinha, chamada Elizabeth Ramos, ela tinha 83 anos de batizado. Ela foi batizada com 17 anos, morreu com 100 anos. Nunca abandonou a fé. Fiel. Sabe aquela música que a gente canta, Fiel a toda prova? Elizabeth Ramos, fiel a toda prova, 83 anos de batizado, amém? Fiel, irmãos. Com 99 anos ela dava estudos bíblicos, 7 estudos bíblicos. 99 anos, 7 estudos bíblicos. E eu digo porque eu era o pastor dela e acompanhei em pelo menos 2 apelos de estudo. 2 apelos eu acompanhei uma betinha. E ela ia lá, dava o estudo, aí dizia: olha, pastor, eu não estudo, o senhor só faz apelo. Eu, tá bom. Sim, senhora. E ela foi lá, teve o estudo, fez o primeiro apelo e agora, joga dura aí, pastor. 99 anos, amém? Amém. Mas sabe, irmãos, foi uma das pessoas mais humildes que eu já conheci. Ela não humilde porque era uma pessoa iletrada. Ela era professora, aposentada há 36 anos, 36 ou mais anos, e aposentada da rede adventista. Era uma pessoa que tinha formação, mas ela era uma cristã que seguia Cristo de perto. O tempo dela, os 83 anos, né, de batizada, fora os 17 que ela nasceu de família adventista. O avô dela era adventista, pra você ter ideia. O avô era adventista, pra você ter ideia. Ela era adventista de 3ª geração, essa família tem adventista de 6ª geração. Sexta e agora já está nascendo 7ª geração. Eu fui pastor de todos eles lá. Mas ela tão humilde. Quando ela encontrava alguém afastado, irmãos, ela nunca dizia assim: olha, eu nunca me afastei. Ela nunca mostrava assim superioridade. Ela sentia a dor do outro. Ela amava. Eu achava tão bonito o jeito da irmã Betinha. Ela era uma referência para mim. Porque eu nunca encontrei uma pessoa tanto tempo na fé, tão fiel, tão amorosa, tão educada, educadíssima, finíssima, pessoa tremenda assim. Não é perfeita porque, né? Mas tremenda. E quando ela encontrava alguém afastado, Fernando, ela fazia questão de dar a mão. Olha, você vai voltar, viu? Ela dizia, né? Ela olhava com amor, né? Ela mesmo com tanto tempo, mas ela nunca enjoou de amar, porque ela andava bem pertinho da fonte do amor. Amém? Amém. Não deixou de amar. E há pessoas, irmãos, que querem vir para cá. Elas querem vir para essa igreja. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Wayne. O que eu faço? E eu e você que temos que dizer o que elas vão fazer.
se você invocar o nome do Senhor, será o quê? Salvo. E eu vou te ajudar. Eu vou te tomar pela mão. Eu vou te ajudar. A dor que aquelas pessoas sentiram em Atos, quando a espada de 2 gumes entrou no coração delas, irmãos, foi motivado pelo amor a Cristo. E eu quero encerrar a mensagem de hoje com o último texto, que está em Romanos 5. Romanos 5, nos traz aqui o propósito maior que faz com que estejamos unidos na palavra. Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Eu estava há 15 anos atrás fazendo uma semana de oração diferente. Era a época de primavera, batismo da primavera, mês de setembro. E para impactar a igreja eu fiz um desafio. Eu disse, irmãos, eu vou fazer uma semana de oração de 21 cultos. Vão ser 3 cultos por dia, de manhã, de tarde e de noite. Quem é que vem? Aí vários disseram, vem, mas alguns ficaram assim, e esse terceiro culto vai ser que horas? Eu disse, um 5 da manhã, o outro meio-dia e o outro 7h30 da noite. Mas meio-dia, pastor? Meio-dia. E o senhor vai falar sobre o que? Meio-dia, pastor? Todo mundo no trabalho, vindo para almoçar. Eu digo, justamente por isso, eu vou falar sobre saúde. Vou falar sobre alimentação. Quem quiser saber sobre alimentação, adoração e Cristo, venha meio-dia. E é claro que a maioria não veio, né? Mas alguns poucos vieram. E na segunda-feira eu fiz no domingo. Aí na segunda entrou uma senhora forte lá pela porta. Essa igreja era uma igreja 250 membros e era uma igreja lotada, era a minha sede do distrito. E quando aquela senhora forte entrou na igreja, entrou falando alto, ela falava bem alto, pastor, aqui. Eu estava falando, né? Chega, eu fiquei assim, quem é essa figura, né? Com as roupas assim espalhafatosas, chamava a atenção as roupas dela, e ela gorda e o vozeirão. E então, quando terminou o culto, ela se apresentou e disse assim, pastor, o senhor acabou comigo, viu? O senhor falou sobre saúde, eu como tudo errado, faço tudo errado, e agora? O senhor tem que me dar uma solução, viu? Ela falou assim comigo, e eu, tá bom, mas olha, vem amanhã, que amanhã eu falo da solução. E ela, eu vou vir, viu? É hora do meu almoço, não faça eu perder meu almoço. E eu fiquei, quem é essa figura, né? Aí uma irmã disse, não, pastor, fui eu que convidei. Ela é coordenadora do curso de Geografia da melhor faculdade aqui da cidade. É uma pessoa muito instruída, mas muito materialista, muito de festa, né? Muito mundana. E ela, assim, né? Nada religiosa. Mas eu disse, meu pastor está pregando meio-dia. E chamou a atenção dela. Ela disse, mas o que o pastor vai pregar meio-dia? Não tem o que fazer? E aí ela diz, eu quero ver o que o senhor vai dizer. Na hora do meu eu convidei e ela disse, se tu fizer eu perder meu almoço à toa, tu vai ver, viu? E aí, irmãos, ela veio na segunda, veio na terça, veio na quarta, amém? Amém. E aí na quinta, na quarta eu disse assim, olha, amanhã eu vou falar sobre a relação da saúde e a cruz. Você sabia que a saúde e a cruz estão ligados? Aí ela disse, essa eu quero ver. A saída. Olha, eu disse a minha amiga que eu não vinha amanhã não, mas rapaz, pastor, o senhor me inventa, viu? Vai falar da saúde e a cruz logo amanhã que eu não vinha. Eu vou ter que vir. Aí ela veio. Aí chegou do mesmo jeito, fazendo a zoada dela, sentou lá.
E aí, irmãos, quando eu li esse texto, Romanos 5:8, contei uma história, eu notei que o semblante dela mudou. Eu contei de um médico coreano que alguns de vocês conheceram, o Dr. Sang Lee. Ele andava muito aqui em Fortaleza. Uma vez eu ouvi ele dizendo, que quando ele abriu uma melancia, ele pensava na cruz. E eu fiquei assim, ele já falou para chamar a atenção, quando eu abro a melancia, eu penso na cruz. Aí ele explicou, como é que se abre uma melancia? Tem como você só deixar uma faca, Fernando, cair na melancia e abrir? Não. Dá certo, querida, fazer isso? Você tem que infligir o quê? Violência na melancia. E ele diz, sempre que eu abro a melancia eu penso, foi com violência que mataram o meu Salvador. Sempre que eu vejo a parte interna da melancia, qual é a cor? Vermelho. Ele pensava em quê? O sangue de Jesus. E ele diz, mesmo quando eu abro a melancia, eu lembro de Cristo. Se eu hoje posso saborear uma melancia e pensar de um dia ser salvo, porque Jesus morreu por mim, sofreu uma morte violenta, teve que não morrer de morte natural, teve que morrer uma morte violenta, derramando seu sangue. Irmãos, eu não imaginava que isso ia tocar tanto no coração daquela mulher. Era a espada do Espírito. Era ele. O texto, Deus prova o seu próprio amor, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A irmã sentiu. Eu sou a pior pecadora aqui da cidade. Eu acho que ela se sentiu assim, que ela era bem bagunceira. Cristo me amou assim. Quando ela saiu na porta, ela estava diferente. Ela falou, obrigado, Cristo. Saiu assim, pensativo. Davi começou a estudar a Bíblia. Amém? Amém. E no mesmo ano eu a batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 15 anos depois, tivemos notícia dela. Ela está hoje com câncer. Quando ela mandou as fotos, a primeira vez ela ainda tinha a voz forte. Ela disse, sou lembra, pastorzão. Isso era fortão e só aguentou a gordinha, que na época eu pesava 100 quilos, tinha uns braços fortes. Eu lembro. E ela agora, irmãos, câncer terminal. Os médicos já. Os últimos áudios que recebemos dela, a voz estava bem fraquinha. Ela às vezes sente tantas dores que não tem remédio que passe. Não tem nada que faça passar a dor. E às vezes ela teve de mandar áudio chorando. Pastor, ore por mim. Estou sentindo muitas dores. Mas saiba, pastor, que eu não vou abandonar Jesus. Amém. Eu não vou, pastor. Eu vou até o fim com ele. Eu sei que eu vou morrer, pastor. A não ser que ele me cure. Mas independente do que ele decidir, eu sou dele. Talvez esse ano seja o ano que ela será curada ou vai descansar. Mas o que me consola é saber, irmãos, que aquela palavra que nos uniu há 15 anos atrás, continuamos unidos. Cada vez que eu escuto ela falando, cada vez que eu lembro de quem ela era, quem ela se tornou fiel todo esse tempo, e mesmo hoje, na intensa dor da enfermidade, continua fiel.
está disposta a ficar firme até o fim. Foi a ação da espada do Espírito. Naquele culto de meio-dia, a espada do Espírito Santo dividiu as juntas e medulas. Fez com que aquela mulher mudasse de uma vida perdida para uma vida salva. Naquele culto, irmãos, ela invocou o nome de quem? Do Senhor. E todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez haja alguém na sua família, na sua vizinhança. Eu queria que você pensasse nessa pessoa agora. Quem sabe alguém até que está afastado. Você acha que essa pessoa não vai mais escutar Deus, mas ela ainda pode invocar o nome do Senhor. Porque Ele nos amou, não porque estamos aqui. Ele provou seu amor tendo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E é por isso que mesmo hoje a sua palavra continua relevante. Ah, pastor, meu vizinho, só a misericórdia. É pela mesma misericórdia que nós estamos aqui. E essa misericórdia pode alcançar esse vizinho em nome de Jesus. Ah, pastor, meu pai, minha mãe, meu tio, meu Deus. É porque o senhor não conhece. Deus conhece. Deus conhece. E se ele ou ela invocar o nome do Senhor, será o quê? Salvo. Ah, pastor, eu que estou aqui, estou ouvindo tudo isso, mas não creio mais em nada. Falei com todo mundo, feliz sábado. Às vezes alguns irmãos chegam na igreja com uma obrigação social. Mas se você aí no seu coração invocar o nome do Senhor, será o quê? Salvo. Você crê nisso? Quantos querem nessa manhã continuar unidos pela palavra? Quantos querem nessa manhã viver a salvação? Vamos cantar esse hino novamente? Vamos ficar em pé? Em pé em nome de Jesus. Músicas geram direitos autorais. Portanto, vamos encerrar que você possa aqui cantar. Ó primeiro Senhor, vem nos encher. No primeiro Faz-nos sábado de 2025, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não a palavra vazia do mundo, desta feita, mas a palavra que salva, que restaura, no nome de Jesus. Pelo Se tem alguém que você Roberto vai ter contato nesta tarde, que quem sabe nunca mais ouviu da palavra e diga para você, nem quero ouvir, mas você vai ser a palavra viva para dizer a essa pessoa, eu amo você. E Jesus não desistiu de você. E se essa pessoa disser, mas eu não acredito, mas ele acredita. E deixe essa palavra com ela. Deixe. Quem sabe, irmãos, em breve nós vamos estar encontrando essas pessoas juntamente com a irmã Mary no reino dos céus. Eu espero que seja o nosso tempo, que Jesus volte para nos buscar. Quem tem o inário é 54 o número. Quem quiser acompanhar pelo celular também, 54. Valeu, Jesus.